mas é uma alegria muito grande tê-lo aqui com a gente, tá bom? Glória a Deus. Igreja, vamos ficar de pé. Estenda a mão em direção aqui do pastor, ministro, nesta manhã. Vamos agradecer ao Senhor, porque Deus pôde contar com este coração de servo, para poder trazer uma palavra que vai edificar as nossas vidas aqui nesta manhã. Amém? Senhor meu Deus, graças nós te damos, Pai, por nós estarmos aqui, Senhor amado, todos no mesmo propósito, Senhor, de podermos ouvir, Senhor, aquilo que tens preparado a falar com o nosso coração aqui nesta noite, Senhor. Pai, a tua palavra ela diz que sobre tudo que devemos guardar é o nosso coração, Senhor. Por isso, Pai, nesta manhã fala conosco, Senhor, porque nós queremos permanecer, Senhor, a cada dia no mesmo propósito, juntos, Pai, no mesmo propósito, Senhor, para realizar não a nossa vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Por isso, Senhor, nesta manhã nós apresentamos o teu servo, toma a vida dele, Pai, em tuas mãos. Usa, Senhor amado, poderosamente, Pai, que a tua palavra, Senhor, venha com uma espada de dois gumes, Senhor, e que possa penetrar, Senhor, no nosso íntimo, Senhor, e trazer a existência, Pai, daquilo que o Senhor, Pai, tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus, nós declaramos desde já, Senhor amado, que este lugar, Senhor, este bairro, Senhor, está cercado, Senhor, pelas tuas miríades de anjos, Pai amado, e a tua palavra fluirá neste lugar, Senhor, que as regiões celestiais, Senhor amado, já estão, Senhor, marcadas pelos anjos do Senhor, porque a tua palavra, ela fluirá através do teu servo nesta manhã, porque estamos aqui para ouvir, Senhor, aquilo que tens para falar conosco. Por isso, desde já, te agradecemos, nós te exaltamos, declaramos o teu senhorio, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E muita satisfação, eu quero vos cumprimentar com a doce e amável paz do Senhor Jesus Cristo. Sinto-me honrado pelo privilégio de ser inserido neste quadro tão seleto aqui de São Bernardo do Campo, para juntos adorarmos, exaltarmos o nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Paulo, tem outro bispo, né? Pastor Berval, nosso amigo, companheiro, e tantos amigos, colegas, irmãos que eu estou revendo aqui. Esses conselhos são maravilhosos. Nós encontramos, eu estou encontrando irmãos aqui que eu acho que fazem uns 20 anos que eu nos vejo, né? Como Guzmão, Rumão mesmo. Quanto tempo, Rumão? Meu Deus, Instituto Betel, 95. Então, esse aqui é um milagre, uma coisa linda, maravilhosa. Deus seja louvado por essa iniciativa tão bela, né? Eu sempre quis saber se tinha conselho de pastor em São Bernardo, mas a gente anda sempre por aí. Eu estou em Santo André, estou em Mauá, né? Agora eu sei que tem um aqui, né? Tem uma unidade, tem um conselho. Uma unidade é melhor que conselho, né? Glória a Jesus. Trago saudações à nossa igreja na região de Diadema. Também um abraço fraterno da nossa missão na Itália. Nós temos um trabalho em Trento e outro em Merano. Nós plantamos uma igreja em Trento e depois de Trento plantamos uma outra igreja em Merano. Já estamos entrando já na Áustria, e aquele país, ou melhor, aquela nação precisa da oração dos irmãos aqui do Brasil. É uma nação totalmente cosmopolita. Temos irmãos do mundo inteiro, viu? Nosso irmão da África louvando aqui. Quantos africanos nós conhecemos ali na Itália, Portugal? São muitos africanos, leste europeu, de todas as partes do mundo. Eles vão para lá atrás do euro, e Deus leva os brasileiros para lá e todos aprendem a falar italiano, e com Cristo no barco as coisas caminham. Nós ganhamos muçulmanos, indianos, marroquinos, nós alcançamos esse povo para Jesus. Então, uma maravilha. E com a oração agora, mais gente orando, eu creio que avançaremos ainda mais. Quero ler um texto da palavra de Deus no livro de Atos, ou melhor, no texto de Atos, comumente conhecido como o quinto evangelho, Atos capítulo 15 e versículo de número 27. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu lutei para trazer uma outra palavra. Sabe que quando a gente é convidado para pregar assim, a gente entra em luta, porque tem que orar, buscar a Deus, né? Porque pastor tem um metro de sermão assim, você põe a fita métrica assim, né? Porque toda vez que você vai pregar um sermão, é um esboço, né? E de repente você não tem nenhum. Um dia eu fui falar assim, eu tenho que pregar. Aí fui, me desviei, sabe? Que na hora da pregação é muito fácil desviar, né? Aí eu desviei para os livros, aquela
sabe, aquela tendência, que é teologia aqui e tal. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: mas você está fora, você tem que ir na minha palavra. Às vezes a gente comete esses deslizes, né? Atos 20, verso 27. Não, desculpe, Atos 20, verso 27, perdão. Atos 20, verso 27. Assim diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Amém. Podeis tomar assento. Amados, eu quero, neste momento oportuno, trazer aqui alguns conselhos que o apóstolo Paulo inseriu no capítulo 20 de Atos. Eu, buscando aqui, consegui encontrar 10, mas a gente pode avançar isso até para 50, para 100, porque o apóstolo Paulo é um dos apóstolos mais admiráveis de toda a Bíblia. Apesar de considerar-se como um abortivo, isto é, nascido fora de tempo, mas ele fez um trabalho de capital importância para a igreja, para o evangelho e para todos nós. Deus o usou poderosamente. E aqui no capítulo 20 de Atos, nós temos o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Depois de uma longa folha de serviços prestados, como pastor, como pai, como amigo, este homem de Deus convoca os obreiros, convoca os anciãos, obreiros e líderes para a sua despedida, para a sua última mensagem. E as suas palavras dirigidas aos líderes, aos presbíteros, mostram as razões profundas que o impulsionava, que o levava adiante. Primeiro, porque Paulo é aquele homem que outrora fora religioso, judeu, da linhagem dos fariseus, e os fariseus, embora haja muita crítica a essa classe dos judeus, mas os fariseus deixaram muitos bons legados para nós. Eles diferiam profundamente dos saduceus, por exemplo. Nós temos uma linhagem mais em cima da visão dos fariseus. É claro que essa herança que eles trouxeram dos tempos de Jesus fora exatamente por causa do desvio de outrora. Mas Paulo tinha um compromisso com a sua liderança e, sendo religioso, zeloso pelo judaísmo, achou que perseguindo o povo de Deus estava servindo a Deus. Assim existem muitas pessoas lá fora ainda, que nem chegaram aqui, são sinceros na sua religião, são firmes na sua religião, mas possuem um chamado de Deus. Eu tenho até a fé para dizer que muitos deles que ainda não chegaram aqui, vão chegar e serem elevados à função de pastores, de bispos, e outros que estão aqui, de repente sejam diáconos, cooperadores, vão permanecer como diáconos, como cooperadores, mas aquele que ainda não chegou pode ser levantado ao pastorado, porque isso é obra de Deus. Então Paulo foi um desses que teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Na estrada de Damasco caiu por terra a sua religiosidade, o seu fanatismo, caiu por terra a perseguição, a sua cegueira, e ele teve um encontro com Jesus. Tudo muda quando temos um encontro com Jesus. Tudo muda quando temos uma experiência com Cristo. Tudo muda quando somos encontrados por Jesus. E Paulo levantou-se com a sua vida completamente mudada. Deus o fez um apóstolo, Deus o fez um missionário, Deus o fez um grande pregador, um grande escritor. O maior teólogo do cristianismo é Paulo. Não tem. Depois de Jesus, o maior teólogo é Paulo. A história da igreja coloca aí, por exemplo, Agostinho. Santo Agostinho realmente foi um grande homem. Anselmo, Irineu, não é? Depois nós temos ali o Tertuliano. Lá na frente, Tomás de Aquino, não é? Um grande teólogo. Lutero, por exemplo. Lutero
mas eu defendo que Paulo foi o maior teólogo do cristianismo. Escreveu, na verdade ele não escrevia para apenas preencher um espaço, ele escrevia pela necessidade. As suas epístolas eram pregações, eram ensinos. Então Deus o levantou para fazer discípulos. Essa é a missão principal de todos nós: ser e fazer discípulos. E a responsabilidade de discipular ou discipuladora estava na vida de Paulo, que era gerar uma continuidade depois da sua partida, que é o mesmo que estamos fazendo aqui. Na verdade, nós somos uma sequência. Outros vieram antes e nós damos continuidade. Isso começou com os apóstolos. Jesus gerou os discípulos, ensinou-os e disse-lhes: ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder. E na Atos capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, nasce a igreja vigorosa, poderosa. E Paulo é essa sequência. Existem muitas pessoas que gostam de trabalhar com multidões. Isso é, aqueles que trabalham com multidões. Mas existem aqueles que trabalham com discípulos, porque os discípulos é que irão gerar as multidões. Então nosso objetivo, creio eu, como pastores, obreiros, é gerar discípulos. Nossa preocupação fundamental é gerar obreiros, porque à medida que a igreja cresce, também carece o número de obreiros. E aqui o apóstolo Paulo traz alguns conselhos fundamentais para os obreiros da casa de Deus. E no verso 18, ele começa a falar, ou melhor, no capítulo 20, no verso 18, ele começa a destacar alguns conselhos importantes, que ele diz que logo que chegaram junto dele, verso 18, disse Paulo: vós bem sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então o primeiro conselho que podemos extrair daqui, Paulo passando para a igreja, é o conselho do testemunho pessoal. Testemunho, vós bem sabeis. Esse vós aqui é um vós enfático. Como me comportei no meio de vós? Nós normalmente pregamos, falamos, escrevemos, cantamos, né? Mas não é necessariamente a voz ou aquilo que falamos. O que fala mais alto é a nossa vida. Eu sempre digo, pregue sempre, às vezes com palavras, porque a pregação é a nossa atitude, o nosso comportamento. E Paulo diz: como me comportei no meio de vós. Ele coloca a sua vida como o exemplo mora. Olha, eu sou o exemplo, eu me coloco como exemplo. Como me comportei, é o testemunho. E essa palavra é muito forte, porque quando nós olhamos as palavras e essas diferem das atitudes, não podemos uni-las. Nós temos um exemplo também na vida do profeta Eliseu, segundo Reis capítulo 4, quando a sunamita disse: eu vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto próximo ao muro, vamos colocar ali uma cama, uma mesa e um candeeiro, e há de ser quando ele vir, recolher-se-á ali. Ele não andava com a placa ou com arauto, mas a sua vida, seu jeito de ser, seu jeito de se comportar, já atraía a atenção das pessoas. É interessante que a pregação é fundamental. Claro, a fala é muito importante, mas a vida do adorador, a vida daquele que serve a Deus, chama atenção. Lembramos-nos de Jesus, quando Pedro disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou quando Jesus chegou em Gadara, ele não foi já pregando, mas aquele homem endemoniado diz: que temos nós contigo, Jesus? Ele não havia falado nada ainda, poucas palavras, se for o caso, mas a presença de Jesus já movimentou e mexeu com os demônios. Então veja que é a presença, testemunho da presença
de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, fala alto. E Paulo diz: vocês têm observado como eu me comportei no meio de vós. Essa palavra testemunha, Atos capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus disse: sereis testemunhas, minhas testemunhas, Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É oriunda do termo mártire, e mártire é aquele que dá a sua vida pela causa, é aquele que não tem a sua vida como preciosa, mas ele luta pela causa. Se possível for, ele caminha para a morte, cantando um cântico a Cristo como Deus, mas não nega o seu nome. Dr. Justo Gonzalez escreveu uma série sobre a história da igreja, muito conhecida, e a gente usa muito esses livros nos cursos de teologia. Mas o volume 1, A Era dos Mártires, é uma verdadeira fotografia, quando você lê o texto, do que acontecia na primitividade, quando os cristãos eram ameaçados, quando ameaçados à morte. E ali tem a história de uma viúva chamada Felicidade. O nome dela tem tudo a ver com a sua própria vida, que foi ameaçada. Ela tinha 7 filhos e disseram: você vai acabar morrendo, você e seus 7 filhos, se não negar esse teu Jesus. E ela disse para a autoridade: viva eu te vencerei, e se me matares, na minha morte vencer-te-ei ainda mais. Foi martirizada ela e os seus filhos, mas ela não negou o nome de Jesus. Quando vamos a Roma, eu gosto sempre de ir às catacumbas de São Calixto. As catacumbas de São Calixto é uma coisa muito interessante para quem gosta de pesquisar. Ali tem um cemitério subterrâneo. Dizem os historiadores que são mais de 20 quilômetros de cemitério subterrâneo, uma coisa imensa. Tem gente que se perdeu, nunca mais saiu de lá, por isso tem os guias. Mas você andando ali, caminhando por aquelas sepulturas, você vai verificando o nome dos mártires, porque a história é clara em dizer que enquanto Nero perseguia a igreja na superfície, a igreja crescia por debaixo da terra, porque não há quem possa barrar as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Então Paulo coloca a sua vida como exemplo, e assim deve ser cada homem de Deus e cada mulher de Deus. Testemunho pessoal, esse sim fala mais alto que tudo. Tem uma frase famosa aí que diz o seguinte: o que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho está no verso 19: servindo ao Senhor com toda a humildade. Então, é o trabalho. Sirvam com humildade. A palavra servir vem de dulos, ou duléu, servo. O próprio apóstolo, quando escreve aos Romanos capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulus, dulos, Jesus Christo. Traduzindo, Paulo, dulos, servo de Jesus Cristo. A primeira credencial de Paulo não é de doutor. Um dia desse eu fui ver o nome de um desses grandes aí, até chegar no nome, meu Jesus, era pastor, doutor, não sei o que, e depois o nome. Então Paulo procura primeiro a palavra servo. E o que é o servo? Servo é aquele que não tem vontade própria, é aquele que é dominado pela vontade do seu Senhor. Primeiro o seu Senhor. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que a gente tem que falar muitas vezes esse primeiro, buscai primeiro, e falar muitas vezes, certo? Porque as demais coisas estão ganhando. Então, a questão é: servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor em tudo. E essa questão, servir com humildade, é uma palavra que me chama muita atenção, porque humildade é uma das palavras mais nobres do cristianismo, e também está em desuso. Essa palavra entra mais no discurso hipócrita, mas não nas atitudes. E o maior exemplo de humildade que nós temos
é o nosso mestre. Mateus, quando Jesus fala sermão da montanha, sermão do monte, principalmente nas bem-aventuranças, nas beatitudes, ali diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra pobre de espírito mexe muito comigo, aliás, mexe com todos nós. Você já experimentou chamar alguém de pobre de espírito? Eu acho que até na igreja isso dá problema, certo? E Jesus pega uma palavra dessa e diz: bem-aventurado, macaroi, bem-aventurado, shira, shirim. Quer dizer, é aquela palavra diz felizes. Max Lucado escreveu um livro intitulado O Aplauso do Céu, e nesse livro, O Aplauso do Céu, ele usa as bem-aventuranças, porque a gente aplaude muito a Deus, né? Mas nas bem-aventuranças é Deus aplaudindo atitudes como essas, pobre de espírito. Aí eu falei: não é possível, quem tem uma palavra melhor aqui no original? Pobre de espírito é uma palavra muito pesada, né? Algumas Bíblias coloca humilde. Aí eu fui lá, pobre de espírito. Então está lá: macaroi, pitokoi, tu pneumatos, né? Aí eu falei: meu Deus, a palavra ali seria pitokoi, o pitokos, que é a tradução do que nós temos como pobre. Aí o que a gente faz? Vai buscar nas traduções, né? Vai nos dicionários e vai nos comentários, porque a exegese, a hermenêutica é isso, não é? Você nunca vai descobrir uma coisa nova, não, uma doutrina nova. Toma cuidado com doutrina nova, toma cuidado com visão nova, fora da Bíblia, que não tem nada mais novo. Salomão já dizia isso, quanto mais hoje, né? O pastor Colindo, além de Pindamonhangaba, falava isso: ó, irmão, se você encontrar alguém com coisa nova aí, tome cuidado. Tome cuidado. Essas coisas novas. Então, vamos olhar o que disseram os mestres. Aí o Dr. Russell Shedd é um homem que eu admiro, estudioso da Bíblia, exegeta do Novo Testamento. Ele fez um comentário dessa palavra pitokos, e eu fui buscar. Ali quer dizer o seguinte: aquele que é tão pobre, por gentileza, irmão, desliga aí, porque às vezes a gente comete essas falhas. Aquele que é tão pobre, tão dependente, como um mendigo que pede esmola. E se alguém não lhe der uns trocados ou um agasalho, como aconteceu agora no centro de São Paulo, morreu mais de 10 pessoas de frio, irmãos, morreram de frio, né? Ele acaba morrendo se alguém não estender as mãos. É aquele que é totalmente dependente do outro. Falei: pelo amor de Deus, isso é mais pesado ainda. Pobre de espírito. Então quer dizer, é como se fosse um mendigo, e o Senhor está aplaudindo esse pessoal. Bem-aventurados os pobres, que é a questão do humilde. Aí sabe como é, né? Nós começamos a estudar a Bíblia e às vezes até esquecemos das outras coisas. Então vamos buscar fazer as pontes, porque todas as vezes que uma doutrina aparece, essa mesma doutrina se repete. Nunca você vai encontrar uma doutrina isolada na própria Bíblia. Você sempre vai encontrar a repetição das ideias, não nas mesmas palavras, mas você vai encontrar. Aí o Senhor me levou para São João capítulo 4, verso 23. Ali está escrito: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Começou a clarear. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí eu comecei a viajar. Eu sou espírito, Deus é espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu sou espírito, Deus é espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. A viagem é maravilhosa, porque a gente tem que ir lá no princípio. Quando o Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra Bereshit bara Elohim. Bereshit, que o próprio João, no Evangelho de São João capítulo 1, verso 1, ele traduziu essa palavra. Lá está, Bereshit bara, em São João 1, verso 1, no grego está em arque, em hologos. Então ele colocou um em no começo. Isso é maravilhoso, porque em, por que ele colocou um em e lá está no princípio? Colocou
em um princípio seria a tradução mais literal, em um princípio, porque para Deus esse negócio de começo, meio e fim não existe. Esse negócio de começo, meio e fim é para nós. Então o tempo é medido para nós, mas Deus, para Ele é sempre o presente. Ele é o eterno presente. Não precisa viajar no passado para ver as coisas, e nem viajar para o futuro para ver as coisas. Todas as coisas estão diante dele, nuas e patentes. Então, em um princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, não vou entrar nas minúcias, mas o Senhor, depois que chamou a existência do inexistente, como um grande cozinheiro que pegou o nada e temperou com o tudo, Ele ia dizendo: haja, e as coisas iam acontecendo. Haja terra, apareça uma porção seca, produza. O poder da sua palavra, né? O poder da sua palavra ia fazendo as coisas. E chegou o momento que o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que está no plural, façamos, né? Para quem é fundamentalista sabe que esse façamos aí tem uma profundidade a respeito da Trindade. Façamos. Aí Deus não trabalha mais com a sua palavra apenas, Ele começa a trabalhar com as mãos. Aí Ele pega o barro, amassa o barro e vai dando um toque aqui, outro toque ali, faz um pezinho, uma orelhinha, um narizinho, um queixinho, e saiu essa coisa linda que eu gostei. Tá? Tocado pelas mãos de Deus. Deus caprichou em você. Eu acho que você poderia até falar isso pro seu irmão ainda. Deus deu uma caprichada. Tem gente que desagrada a Deus no espelho. Vai pro espelho pentear o cabelo, trocar de roupa. Tá? Ai, que cara feia, e não sei o que. E tem filho que dá um maior problema pro pai na hora de vir para a igreja. Eu acho que isso acabou, né? Não quero essa roupa, quer aquela coisa. O Senhor está dizendo: meu filho, põe essa roupa e vai lá me adorar, tanto limpinha, cheirosinha, é o que basta. Mas às vezes as pessoas olham para o espelho e começam a desagradar a Deus, maldizendo a si, porque você é uma pessoa extraordinária. Não existiu nem existirá uma pessoa tão única, tão maravilhosa, tão talentosa, tão cheia de vocação e talentos como você. Deus investiu pesado em você, e se você lutar com todas as suas forças para usar a sua capacidade e os dons e talentos que Ele te deu, talvez você use só 30% e fica outros 70% sem usar. Então você não precisa ter inveja de ninguém, porque você tem tudo o que precisa para encantar o mundo, assim como o outro. Então Deus fez com as suas mãos. Mas o homem tinha boca, mas não falava, mãos, mas não apalpava, pés, mas não mandava. Aí Deus olhou. E veja que sempre no finalzinho o Senhor tem a frase: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então Deus admirou a sua obra e disse: glória seja eu, bendito seja eu e louvado seja eu, porque só Ele pode falar isso. Admirou a sua obra, glorificou-se, mas o homem ainda não tinha vida. Aí entra a história do Espírito. Aí o Senhor foi olhar nas suas narinas e fez: ó. O que é isso? No texto hebraico é ruá, no grego é pneuma. Traduzindo literal, é vento. Então Deus soprou nas narinas. Aí quando Deus soprou nas narinas do homem, ele abriu os olhos, já estava tudo feito: céu, terra, mar, riqueza, capacidade, dons, talentos, vocações, e tudo que iria existir e que ainda vai existir estava nesse, ó. E eu pergunto: algum homem inteligente, capacitado na face da terra já conseguiu tocar no espírito de um outro homem? Algum médico com seu bisturi já conseguiu tocar no espírito ou na alma de um ser humano? Onde é que está o espírito? Na cabeça? No pé? Na mão direita, mão esquerda? Nos olhos? No queixo? No coração? Onde é que está o espírito? Eu não sei, mas ele está aqui. Ninguém conseguiu tocar nele. Só existe
um instrumento que toca, é a palavra de Deus. Hebreus 4, verso 2. Aleluia. A palavra de Deus é como uma espada aguda que vai lá na divisão da alma e do espírito. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo isso para falar da humildade. Isso significa que o espírito que está em você, estou falando de espírito humano, que veio de Deus, que é de Deus também, né? Se alguém perguntar, você tem o espírito de Deus está contigo? Está. Tem o espírito humano que ele me deu, e tem um Espírito Santo, que é o espírito dele, que vem e toca no meu espírito e me dá a vivacidade, né? O Espírito de Deus não toca com a nossa carne nem com a nossa alma, mas o Espírito de Deus toca no nosso espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é que o que faz você estar sentado aí me ouvindo, analisando o que eu falo, é que o Espírito que Deus soprou no homem está aí. Porque o dia que ele sair daí, vai acontecer um velório, alguns vão cantar, outros vão chorar, certo? E você vai ser recebido lá na glória. E outra coisa, as pessoas estão cantando aqui, você já está lá do outro lado, certo? Vai acontecer o velório, porque saiu o Espírito. Se o Espírito sair, tem velório, certo? Então, o texto diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Eu sou espírito, Deus é espírito. Eu sou espírito, Deus é espírito. Então isso significa que você é o micro, ele é o macro. Você é minúsculo e ele é o grande. Então, agora fica bem interpretar isso. Pobre em relação ao Senhor, eu sou pobre, tão pobre como um mendigo que fica a esmolar nas ruas, e se alguém não lhe estender a mão, fala da descida, ele morre. É um texto lindo e maravilhoso. Fala da descida de Cristo. Ele desceu, foi lá, levou cativo o cativeiro. Depois Paulo vai descrevendo essa descida. É uma revelação maravilhosa que Paulo teve aí aos Efésios. Depois no verso 11, ele fala dos obreiros, por causa da descida, e depois, quando Paulo quer especificar melhor em Filipenses capítulo 2, verso 7, ele fala do efeito kenosis, que a tradução aí é autoesvaziamento. É o autoesvaziamento. Isso é maravilhoso, porque Deus, sendo Deus, quando analisamos o Apocalipse, que diz que o céu e a terra queriam fugir da presença do Senhor e não acharam lugar, o salmista diz no Salmo: para onde fugirei da tua face? Então o céu, a terra, o cosmos, o mundo queria fugir, e não achou, porque não há quem possa fugir dele, por causa da sua grandeza. Mas ele, sendo todo poderoso, humilhou-se, desceu a tal ponto de ficar 9 meses no ventre de uma mulher. Ele, sendo Deus, desceu a tal ponto de ficar no arcabouço do cérebro de uma criança. Ele, sendo Deus, desceu a tal ponto de bater o martelo na carpintaria de José, chamar José de papai, Maria de mamãe. Desceu a tal ponto de ser julgado pela nação pela qual veio salvar. Eles deveriam estender o tapete, mas colocaram uma cruz nos seus ombros. Ele carregou a cruz e ainda teve capacidade de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Eloi, Eloi, lama, lama, ou Eli, Eli, lama, lama, sabactani. Até essa frase foi pronunciada por ele, que é uma incógnita teológica. Deus meu, por que me desamparaste? Como Deus pode desamparar Deus? Mas ele, na qualidade de homem, levou sobre si os nossos pecados. Ele desceu, fui às partes mais baixas da terra, mas eis que chegou o momento de subir. Mesmo que desceu, é aquele também que subiu. Então, quando falamos de humildade, nós temos que olhar para esses exemplos. Por que razão encontramos pessoas nesse mundo eclesiástico, eclesiológico, empanturradas de soberba? Por que encontramos pessoas que precisam até de guarda-costas, como homem de Deus, como mulher de Deus? O anjo do Senhor não tem mais poder para estar ao lado daquele que o teme e o livra? Então, meus amados,
servir com humildade. É o grande conselho do apóstolo para cada um de nós. Sejam humildes. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro conselho, ainda está no verso 19. Você vê que com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Aqui eu tirei a palavra equilíbrio para enfrentar as tentações e ciladas. Todos nós passamos por momentos difíceis. Às vezes o inimigo marca uma pessoa, não é? Ele marca todos, mas dependendo da sua função, você quer ver ele se levantar contra a sua vida, é aceitar a função de obreiros, de pastor, começar uma obra para Deus. Aí ele começa a trazer estratégias, traçar uma estratégia de perseguição e de ciladas. Então, o apóstolo Paulo enfrentou muitas tentações e ciladas, mas Paulo agia como um pai maduro e disciplinado entre eles. Imaginem aquela ocasião que ele foi apedrejado em Listra, colocado para fora da cidade, dado como morto. O Senhor o chamou para pregar, e ele vai pregar. Deus faz maravilhas, Deus restaura vidas. A coisa foi tão forte que eles quiseram sacrificar, fazer sacrifício a Paulo. E ele foi com muita luta, se livrou. Mas depois do louvor, depois daquela inclinação toda, veio a perseguição e o apedrejaram. Ele foi colocado para fora da cidade como morto. Eu li um texto de um exegeta que dizia que em 2 Coríntios Paulo fala que houve um homem que há 14 anos foi arrebatado em espírito e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer, e por causa da sublimidade da revelação ele orou e tal, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele começa a falar da revelação que ele teve, e dizia o autor que esse arrebatamento de Paulo aconteceu quando ele foi apedrejado em Listra, porque ele foi colocado para fora da cidade como morto. E quando você morre, não é? Quando o espírito sai do corpo, não tem jeito. Você morreu, o espírito está ali, você não vai ficar vagando como dizem os espíritos. Então alguém disse que ele teve essa revelação, mas olha, ele foi apedrejado, sofreu ciladas, perseguições. E todas as vezes que nós estivermos fazendo a obra de Deus, não se assuste por causa das perseguições, não se assuste por causa dos levantes, não se assuste por causa da luta, não se assuste por causa das opressões. Eu não sei se essa é uma boa palavra, mas acontece. Eu não tenho outra coisa a dizer. Se você está na obra de Deus, você vai ter bênção, você vai ter vitória, mas não seja inocente com as ciladas de Satanás contra a sua vida. Não sejam inocentes. Eu sei que os irmãos não o são. E Paulo disse aqui que ele enfrentou ciladas. Então é necessário ter equilíbrio, inclusive dentro de casa, com os nossos filhos, a nossa esposa. Existem momentos que é bom ficar calado mesmo. Tem hora de falar, mas tem hora que é bom ficar quieto. É bom ficar quieto, porque senão, se a palavra não for dirigida, pensada, nós não podemos falar qualquer coisa. Não. Quer ver? O pior momento para agir é no momento do nervoso. Se você estiver nervoso, irritado, não faça nada, não toma decisão nenhuma, porque tudo que você fizer você vai se arrepender depois. Então deixe passar o tempo. Depois de uma semana ou 2 semanas, você começa a pensar assim: não, peraí, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Então é necessário todo esse equilíbrio para levar adiante, porque o inimigo se levanta contra as famílias também, dentro do lar, dentro de casa. Pensou que luta? Você é pastor e tem um filho envolvido com drogas, Deus o livre. Tem uma filha envolvida com coisas estranhas. Isso é terrível, claro que isso existe. Estivemos fazendo um trabalho de madrugada no centro de São Paulo. De vez em quando a gente faz um negócio desse com a juventude, e nós encontramos outra população, outro povo, sabe? Na época do Betel mesmo, a gente fazia muito isso, na hora de evangelismo, eu fazia isso.
eu tinha lá uma aula de evangelismo. Eu fazia uma proposta com os alunos: vamos ficar 3 meses aqui, e 3 meses, na hora da aula, vamos para a Praça da Sé, Praça do Correio, os Correios, vamos na Praça da República, vamos evangelizar homossexual, prostituta. Os alunos ficavam doidos comigo. E eles tinham uma dificuldade tremenda, porque eu falei: olha, teve um dia lá que nós falamos, vamos evangelizar as prostitutas. Aí começou a vir o legalismo. Mas pastor, se alguém passar lá e me ver falando com a prostituta, o que ele vai pensar de mim? Você não está com a Bíblia na mão, meu filho? Você não tá, se me ver batendo um papo com um gay, o que ele vai pensar de mim, irmão? Certo? Então, a questão é essa: é ir fazer o trabalho de Deus. E, logicamente, que as tentações, as lutas, elas se levantarão, certo? Mas o que eu encontrei lá, no centro de São Paulo, foi muito filho de pastor. Filho de pastor debaixo dos viadutos. Prostitutas, filhas de pastor. E ex-pastor, ex-missionário. Encontramos advogados. Como pode uma coisa dessas? Como pode? Então, a questão é que nós precisamos ter equilíbrio para enfrentar todas as situações e ser exemplo dentro de casa. Aleluia. Esse é o 3º conselho. 4º conselho, verso 20 e verso 21. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu coloquei: não abandonar o trabalho por causa das lutas, não fugir. Deus chamou Jonas para ir a Nínive. Aí Jonas disse: Tarsis é melhor, Nínive, que vai em Nínive? Eu vou fazer o trabalho em Tarsis. Eu estou fazendo a obra de Deus, irmão. Deus tem especificidade para cada um de nós. Então, quantas vezes nós, como pastores, entregamos determinadas funções para os membros da igreja, ou enviamos alguém para fazer um trabalho, um cooperador, e de repente ele vem e entrega: pastor, está aqui. Uma vez eu mandei um obreiro lá para Itapecerica da Serra. Ele queria trabalhar. Eu falei: mas eu preciso de gente que queira trabalhar mesmo. Aí mandei ele para Itapecerica, dei uma congregação para ele. Falei: olha, irmão, dirige essa igreja aí, muda para cá, fica aqui. Daí 1 ano ele veio com a chave da igreja. Pastor, aqui é a chave. Esse negócio é coisa de doido. É verdade, é coisa de doido mesmo. Não é coisa de gente normal mesmo, não, é claro. Mas é aqueles que possuem o chamado de Deus. Então, abandonar não é a primeira causa, mas é que ele queria. Ele queria, mas não calculou o preço. Para envolver-se com o trabalho do Senhor, é necessário calcular o preço. Não abandone o trabalho. Você está dirigindo a congregação, um trabalho, está presidindo um ministério, está numa função maravilhosa dentro do corpo de Cristo. Às vezes a gente observa esse negócio igual estudo. O senhor vai estudar, fazer teologia, por exemplo. Primeira luta que ele tem nas finanças, o que ele desiste? Da teologia. Desiste de fazer o curso teológico. Primeiro problema que ele tem é a coisa que ele não deveria desistir, porque é a instrução. Ele desiste. E assim também às vezes acontece no ministério. Primeira luta que tem, primeira dificuldade que tem: vou entregar a igreja, vou entregar o cargo, vou chamar o pastor. Aí o Espírito Santo trabalha na vida dele. Antes de chegar, eu lembro uma vez, um casal ficou bravo com o pastor da igreja e deixou de ir. Ele tinha função da igreja, deixou de ir para a igreja. E o pastor, amoroso, foi atrás daquele casal. Chegou lá, apertou a campainha, o casal veio atendê-lo. Ele trouxe os conselhos: olha, vocês voltam para a igreja, não é nada disso que vocês estão pensando. A função de vocês lá está, Deus tem obra para fazer na vida de vocês.
Aí a irmã disse: pastor, lá na igreja tem esse problema, tem aquele problema, tem aquele outro, tem aquela irmã, tem aquilo. Olha, o pastor não quer nem saber dessa igreja. Aí o pastor veio embora. Mas no caminho, antes de chegar em casa, o Espírito Santo falou no coração dele: volta lá. Aí ele sabia que era Deus. Aí ele voltou e tocou a campainha. A irmã veio atender, era o pastor de novo. Ela já atendeu o pastor na janela. Pastor, não, irmã, eu vim aqui porque Deus me falou para eu voltar. Vocês têm que voltar para a igreja. Deus tem um amor com vocês. Não está na hora de vocês sair. A irmã falou: mas pastor, eu não falei para o senhor que não dá para ir por causa disso, daquilo outro. Aí o pastor pegou e voltou de novo. Quando ele está chegando em casa, o Espírito Santo de novo falou: volta lá. Aí ele voltou. Quando ele chegou, a irmã olhou da porta assim, tocou a campainha: o senhor de novo, pastor? O Espírito Santo falou para eu voltar. Mas volta para a igreja. Pastor, já não disse para o senhor que não dá, por isso que o senhor está com problema, pastor. Aí o pastor olhou para a irmã. Às vezes é assim mesmo, ninguém vai entender a gente, só Deus. O pastor olhou para a irmã e disse: mano, vamos fazer o seguinte: quando você levantar amanhã cedo, antes de você fazer o café, diga a palavra misericórdia. O pastor foi embora, chegou em casa, Deus não falou nada com ele. Ele entrou lá na casa, o tempo passou. A irmã falou: tá bom, pastor, eu vou falar misericórdia. Ela não queria mais ver o pastor mesmo. Levantou pela manhã. Não é que ela lembrou da palavra? Ela falou: oi, sabe o que é mesmo? Misericórdia. Depois misericórdia, misericórdia, misericórdia. E não parou mais de falar. Misericórdia. Chegou uma hora que ela estava gritando: misericórdia, misericórdia. Aí o marido acordou assustado, falou: meu Deus, meu bem, que é isso? Pelo amor de Deus, esse negócio de misericórdia. Ele também pegou nele: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Os filhos acordaram: mamãe, papai, pelo amor de Deus, que negócio é esse de misericórdia, misericórdia, misericórdia? Deus renovou a casa toda, eles voltaram para a igreja. Então o Senhor tem os seus meios de trabalhar. Deus não nos abandona. Então nós não temos o direito de abandonar a sua obra por causa de lutas e dificuldades. Glória a Jesus. Eu já vou encerrar, que olha, já está, faltam 5 minutos para as 11. 6. Cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Verso 24. Cumprir o ministério. Aqui entra a visão aquela visão. Alguém já me disse em uma ocasião: o ministério é um caminho sem volta. Se você está no pastorado, se você está na igreja, não adianta querer retroceder. É o caminho sem volta. É melhor que você não tivesse entrado. É melhor que você não tivesse seguido outro. Você entrou no ministério, meu filho, não adianta querer correr. Deus vai atrás de você. Porque Jonas quis correr, quebrou a cara. No fim, o que Deus fez com Jonas? Jogaram na água, né? Porque até os gentios ali perceberam. Lançaram um negócio de sorte, né? Tinha um negócio da sorte naquela ocasião que dava certo, né? Aí descobriram que era Jonas. Jonas estava deitado lá embaixo no porão, no sono profundo. E veio o mestre do navio e perguntou: o que tens, dormente? Aí ele se revelou: a única solução para você se livrar desse problema é se livrar de mim. Livrando de mim, vocês se livram do problema. Jogaram ele na água. Aí Deus falou com o peixe: olha, lá naquele lugar assim, tem um rebelde lá, mas eu quero usar aquele homem lá, é aquele que eu tenho para usar. Você vai lá e abre o bocão, mas não machuca ele não traça ele no dente não. Você abre a boca, fica esperando, que ele vai entrar direto na sua boca. Aí peixe obediente, hein? Que peixe. O peixe foi olhar: tá bom, senhor. Aí, e Jonas lá dentro começou a clamar o Senhor. Imagine a luta daquele peixe. Eu acho que se Deus falou com ele, também podia pensar: o pai falou comigo,
Eu estou aqui pronto para obedecer. E esse rebelde agora tem que aguentar aqui, se contorcendo aqui dentro. Mas ele foi. O que eu quero dizer é o seguinte, irmão. Ou de peixe, ou de navio, ou de jeguinho, ou de nave espacial, não sei o que, você vai. Se Deus te chamou para ir, você vai. Porque Ele é soberano. E olha, meu filho, vá numa boa. Vá numa boa. Porque senão o negócio vai apertar para o seu lado. Cumpra o teu ministério com alegria. Faça com alegria. E eu vou rápido. 7. Ter noção da visão da tarefa que recebe o Senhor. Então, saiba, versos 24 e 26. Saiba o que Deus te entregou. Saiba quem é você. Saiba por que você está aqui. E saiba para onde você vai. Eu digo sempre, se você não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, e não sabe para onde vai, uma barata vale mais que você. Não sabe? Porque barata pelo menos serve para denunciar uma guerra atômica. Não sei de onde vim, não sei o que faço aqui, não sei para onde vou. Para que você vive? Você tem que saber a razão da sua existência. Por que você não nasceu há 100 anos atrás? Por que você não nasceu, Deus não deixou você para nascer daqui a 100 anos? Não, você nasceu agora, porque Deus tem um plano contigo agora. Quando seu pai e sua mãe se amaram, milhões e milhões e milhões e milhões de gametas estavam em direção ao único óvulo. Era uma competição terrível. Vai você, vai. Um pouco você chegou primeiro, se uniu o óvulo, formou um embrião. Depois de 9 meses nasceu essa coisa linda que é você. Deus estava naquela corrida. Então você já ganhou o maior concurso de todos os tempos, sabe? Você é um milagre maravilhoso. Então isso tem um propósito, tem um projeto, tem um plano. Isso não é por acaso, não é por casualidade que nós estamos aqui hoje. Então tenha noção, saiba qual é a sua chamada, a sua visão, o seu ministério. Defina-se. 8º conselho, verso 28. Olhai por vós mesmos e pelo rebanho. Aqui é o duplo cuidado. O duplo cuidado. Olhai por vós mesmos. Paulo diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado de ti mesmo. Você cuidado com a sua vida espiritual, sua vida pessoal, até com o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Tem gente que come e fica. Não, tenha cuidado. Certo? Eu costumo dizer que depois dos 40, 50 a gente aprende a comer. Eu não sei se o senhor pastor bispo já está concordando comigo, porque antes, meu filho, a gente vira avestruz, né? Come de tudo. É sanduíche, é McDonald's, é Coca-Cola. Certo? Antigamente o pastor Paulo Macalão proibia tomar Coca-Cola. Era pecado na Assembleia de Deus tomar Coca-Cola, sabe? Ele não estava errado, não. Isso aí só faz mal. Eu sei que falar contra a Coca-Cola no meio de pastores é quase cometer um pecado, né? Mas sabe aquela coisa que a gente vai comendo tudo quanto é tipo de coisas estranhas e depois acaba se atrapalhando todo. Então cuidado com o corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado com a espiritualidade. Por exemplo, oração. Bíblia. Estudar a Bíblia não só para pregar aos outros, mas para si também. Eu sempre digo, a oração do crente fiel tem pé e anda, tem asas e voa até chegar nos céus. A oração do crente fiel tem um braço comprido. Você ora aqui, toca na China, no Japão, nos Estados Unidos, em 5 continentes. Aqui você ora, toca lá. Oração, jejum, coisa quase que esquecida para muita gente. Consagração. Oração, a oração, irmãos, que faz parte da adoração. Gostei de ver o jovem falar aí, visão muito boa de adoração, viu? Deus te abençoe, muito boa. É difícil ver músico falar isso, viu? Porque só querem puxar para o louvor, que é só louvor, né? Então a adoração como um todo, né? Ele disse aqui que o louvor faz parte da adoração. Olha que coisa linda, é uma palavra maravilhosa, um prêmio para um pastor ouvir de um músico. Um pastor ouvir de um músico é um prêmio, diz, porque normalmente eles acham que é só o louvor, então é o todo. Então quer dizer, adorar a Deus em espírito e verdade, mas a questão da oração, porque quando você ora, você cresce para cima, né? Você cresce para cima na compreensão de Deus, na compreensão da grandeza de Deus, você tem experiência com Deus, mas também você cresce para baixo, na estruturação, na fundação. Para ele estar de pé, porque primeiro ele cresceu para baixo, na estrutura.
certo? Depois você cresce para dentro na comunhão. E você crescendo para cima, para baixo, para dentro, você tem condições de crescer para fora no evangelismo e na missão. Primeiro é aqui. Por isso essa reunião é boa. Isso aqui é crescer para dentro. Crescer para dentro, comunhão, coinonia, amizade, abraçar o irmão, abraçar a irmã, estar junto. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa gloriosa. E Deus se agrada dessa unidade, porque aqui não tem a denominação, tem Jesus. Aqui não tem a placa, tem Jesus. Aleluia. Então esse cuidado é maravilhoso. Cuidado específico consigo e cuidado com a espiritualidade, com o rebanho, com a igreja. Nono conselho: discernimento doutrinário. Interpretar o tempo. Tem muita doutrina estranha. Existem doutrinas esdrúxulas, difusas, confusas e obtusas, para não dizer outra coisa, totalmente fora do contexto, certo? Totalmente fora da veracidade bíblica. Porque o nosso manual de regra, fé e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, discernimento doutrinário. Como é que se possui, como é que podemos ter discernimento doutrinário? Estudando a Bíblia, estudando, orando, estando juntos, fazendo conferências, enfim, estudando as minúcias da palavra. Ler a Bíblia, estudá-la todos os dias. Tem uma frase que, se você puder gravar aí no seu coração, grave. Não esqueça nunca dela. Considere perdido o dia em que você não leu a Bíblia. Considere perdido o dia em que você não leu a Bíblia. Pode falar isso para o irmão? Vire para ele e fale. Glória a Deus, porque a Bíblia é sempre Deus falando, é sempre Deus nos ensinando, é sempre Deus nos instruindo. Discernimento, aí você vai ter discernimento. O que é discernimento? É tirar as cortinas. E o último conselho: vigilância e lembrança dos ensinos recebidos. O que é isso? Nós somos uma continuidade. Eu comecei assim, nós somos uma continuidade. Nós não começamos nada novo. Por isso que essas seitas que existem por aí, de tal ano para frente começou a surgir o russelismo, e dali para frente a verdade apareceu. Que conversa é essa? De tal ano para frente surgiram as revelações de Ellen G. White. De tal ano para frente surgiu a revelação do Reverendo Moon. De tal ano para frente veio o INRI. Pelo amor de Deus. E os anos anteriores? E a verdade só é daquele todo. Isso aí é um ponto principal para você descobrir, identificar uma seita. Quando o seu líder está acima de Jesus, quando os seus livros estão acima da Bíblia, quando a verdade só existiu a partir deles, fuja desses, porque a verdade, ela já veio do céu. Aleluia, a verdade já veio do céu. Então, como Paulo diz aqui no versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. São 10 conselhos simples, mas que podemos compreender e colocá-los em prática. Primeiro conselho: testemunho pessoal. Segundo conselho: servir com humildade. Terceiro conselho: equilíbrio. Quarto conselho: não abandone o trabalho por causa das lutas. Quinto: cumpra com alegria o ministério que recebeu. Próximo: tenha noção da tarefa que recebeu do Senhor. Próximo: tenha cuidado, duplo cuidado. Tenha discernimento doutrinário e tenha vigilância, em nome de Jesus. Deus possa continuar abençoando esta igreja, este ministério, esta unidade, estes ministérios e esta unidade da casa do Senhor. Finalizando, conta-se uma história que um fazendeiro tinha uma fazenda muito grande, produziu muito, e ele partiu para a eternidade, deixou 2 filhos, 2 irmãos que se amavam muito. E um dia a fazenda produziu muito, e um era solteiro e o outro era casado. Aí eles tinham um grande paiol. Paiol é uma linguagem que a gente usa muito no interior, onde guarda os grãos, os mantimentos, a colheita. E eles tiveram uma grande colheita, e naquele paiol imenso eles dividiram. Uma metade era do irmão mais velho e outra metade do irmão mais novo. Aí um dia o irmão mais velho começou a pensar no irmão mais novo. Disse: meu Deus, eu sou casado,
Meu irmão tem que casar, a colheita foi grande, eu tenho que ajudar meu irmão. Como é que eu faço para ajudar meu irmão? Ele pensou, disse, sabe uma coisa? Eu vou levantar de noite, pegar uma pá e vou começar, ainda que não tenho muita força, mas vou começar e vou jogar parte do que eu tenho para ele sem que ele saiba. Aí ele levantou de madrugada, pegou uma pá e foi secretamente para ajudar o irmão. Aí na outra noite o irmão solteiro disse, meu Deus, eu sou solteiro, meu irmão é casado, tem filhos para tratar, não é justo que eu fique tudo isso para mim, meu irmão precisa mais que eu. Pensou, chegou na mesma conclusão do irmão. Foi lá de noite, pegou uma pá de madrugada e na outra noite o irmão casado continuou pensando no irmão solteiro, disse, eu ajudei pouco meu irmão, tem que ajudar mais o meu irmão. Levantou de noite, foi lá e na outra noite, irmão solteiro, a mesma coisa, levantou e... Aí um dia, isso já acontecia, estava acontecendo já há vários dias. Aí um olhou para lá e disse, poxa, quanto mais eu jogo para lá, mais tem aqui. Aí o outro, mas quanto mais eu jogo para lá, mais tem aqui. Que mistério é esse? Aí eles levantaram o contrário um dia e se encontraram, um jogava para lá, outro para cá, jogava para lá, outro para cá, um ajudando o outro. Isso é unidade, isso é cristianismo, é isso que Deus quer para cada um de nós. Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus.